Sabe aquele seu PC ou notebook que você encostou num canto e está juntando poeira nesse momento? Aquele que demora uma vida para poder ligar e engasga só de pensar em duas abas do navegador abertas. A gente guarda um certo apego para esse tipo de máquina porque ela representou uma parte considerável da nossa vida. Mas no fundo, a gente sabe que essa máquina não funciona mais na tecnologia atual. Porém, ainda conseguimos dar uma sobrevida para essas máquinas usando Linux. Nesse vídeo, eu vou te apresentar 5 distros que são projetadas especialmente para ressuscitar computadores antigos. Fica comigo até o final, porque vamos analisar cada um dos casos em detalhes. E eu te garanto que você vai encontrar uma opção perfeita para o seu PC. Vamos juntos transformar esse peso de papel numa máquina útil de novo. Mas antes de irmos para a nossa lista, vamos entender o porquê ela foi montada e como ela foi montada. Não foi um unidunité, não foi uma escolha aleatória. Eu defini aqui alguns pilares, pensando exatamente em cada caso de uso. O primeiro pilar, e o mais óbvio, é a leveza extrema. Buscamos alguns sistemas que rodem bem em 2 GB de RAM ou menos. Alguns vão até rodando em 1 GB ou 512 MB. A segunda foi a facilidade de uso. Não adianta ser leve e ser um pesadelo para instalar. Não adianta ser leve e ser totalmente em inglês ou ter uma experiência contra-intuitiva. E o terceiro foi o suporte ao hardware mais antigo. Muitos computadores, antes de 2010, ainda usam processadores 32 bits, enquanto a Microsoft e muitas distros abandonaram esse barco. Nossa lista mantém versões compatíveis para não deixar ninguém para trás. E por último, a comunidade. Demos preferência a distros baseadas em gigantes, como Debian e Ubuntu. Isso significa que você vai ter acesso ao mar de programas, tutoriais e fóruns. Se surgir alguma dúvida, provavelmente você vai encontrar a solução bem fácil na internet. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos para a nossa lista. O número 1, vamos começar da distro, entre aspas, mais pesada, que é o Zorin. Obviamente o Zorin é uma distro leve do Linux. Eu uso ela e adoro. Para mim ela serve para qualquer máquina e qualquer usuário. É basicamente um coringa. Eu migrei do próprio OS para ela. Ela é realmente muito boa e roda tranquilamente em 4 GB de RAM. Ela é a ponta de entrada mais bonita e amigável para quem está vindo do Windows. A missão do Zorin ela é claríssima. Fazer a mudança do Windows para o Linux ser a mais tranquila possível. E eles levam isso a sério mesmo. Se você adquirir o pacote pago do Zorin, você pode acessar temas que copiam o Windows ou o macOS. Você também pode baixar sistemas gratuitamente, só vai ter um pouquinho de esforço a mais ali. A grande sacada do Zorin é o visual. Mesmo usando o Gnome, ele não fica pesado, como o Ubuntu ou como o Pop! OS. Além disso, você tem um menu que é muito inspirado no menu iniciar do Windows. Também há uma barra de tarefas, área de notificações e as janelas têm botões exatamente como você espera. O gerenciador de arquivos ele é muito parecido com o Windows Explorer. Essa familiaridade quebra na hora o medo do desconhecido. E é o melhor de dois mundos. A usabilidade que você já domina, com velocidade e segurança que você precisa para essa máquina um pouco mais antiga. Agora falando, pessoal, dos prós e contras do Zorin, a gente pode notar que um lado pró é a sua interface super familiar, como já comentado, um visual realmente elegante, a base no Ubuntu, o que deixa ele um sistema muito estável e completamente pronto para uso. Não precisa fazer grandes configurações. Instalou, já está usando. Mas o ponto negativo que eu posso ressaltar do Zorin, nesse caso de máquinas mais antigas, seria a questão do seu peso. Ele é uma distro leve, mas não tão leve quanto as outras da nossa lista. Ele é talvez uma leve plus ali. É para aquele computador não tão antigo assim, aquele computador que tem ainda uns 4 GB de RAM e pode suportar numa boa. Embora ele rode também com 2, 4 ficaria folgado, sem problema. Avançando um pouco, pessoal, temos o Linux Mint, principalmente a sua versão XFCE. Se o Zorin é um novato bonitão, o Linux Mint ele é um certo veterano de guerra, respeitado e confiável. Na sua edição XFCE, ele vira uma potência de leveza e estabilidade. Não é à toa que é uma das distros mais recomendadas para iniciantes há mais de uma década. O foco é entregar uma experiência tradicional, sólida como uma rocha e que simplesmente funcione, sem surpresas. O visual é uma elegância simplista. Usando do XFCE, com uma pegada um pouco diferente, ao invés de imitar o Windows, ele cria sua própria identidade visual. Limpa, elegante e com os clássicos tons de verde e cinza, da própria marca do Mint. O Mint XFCE é um pouco mais leve que o Zorin. Os requisitos oficiais pedem 2 GB de RAM, mas a comunidade roda ele de forma bem decente com apenas 1 GB. Num PC de 2 de RAM, o Mint é um espetáculo. Ele consome em torno de 400 a 500 MB parado, deixando o resto para os aplicativos. E a responsividade é o seu ponto forte. Tudo é instantâneo. Seu foco são os usuários pragmáticos, a pessoa que quer um sistema leve, super estável e que simplesmente funcione. E também para quem valoriza confiança acima de um visual. É uma das minhas recomendações para PCs mais antigos. Você instala e esquece. A base é o Ubuntu LTS, garantia por 5 anos de atualização de segurança. É uma solução realmente de longo prazo. Falando agora dos prós e contras dessa distro, pessoal, o lado bom dela, como já comentado, é uma estabilidade incrível, sistema leve e rápido, ferramentas fantásticas e uma comunidade gigante. Porém, você pode ficar esperto nos seguintes pontos.
Ele tem um visual mais conservador. É elegante, mas não é tão moderninho quanto o Zorin. Ainda pede um pouco de RAM. Para hardware realmente antigo, com menos de 1 GB, temos opções melhores. Mas, para 1 GB, ele já roda. O Mint XFCE é o equilíbrio perfeito entre facilidade, leveza e estabilidade. É uma escolha segura e que nunca decepciona. E agora, pessoal, vamos para o número 3 da nossa lista. Agora sim a brincadeira começou a ficar mais séria. Estamos falando do Lubuntu. Chega chutando a porta para salvar seu computador. O Lubuntu é um sabor oficial da família Ubuntu. A missão dele é uma só, ser a versão mais leve e rápida possível, ponto. E para isso, ele usa uma arma diferente, o visual minimalista e completamente funcional do LXQT. Enquanto os primeiros usam Gnome e XFCE, o Lubuntu aposta no LXQT. Pensa no LXQT como um ambiente desktop espartano. A filosofia é cortar tudo e qualquer pingo de gordura no consumo de recursos, sem abrir mão de uma interface gráfica funcional. Visualmente, o Lubuntu é direto ao ponto. Barra de tarefas, menus, ícones e a aparência padrão pode parecer meio antiga, mas é bem básica. Sem sombra de dúvidas, não tem transparência, não tem animação e isso é de propósito. Cada efeitinho visual consome recursos preciosos e o LXQT joga tudo isso fora em nome da velocidade pura. O resultado é uma interface que responde antes mesmo de você terminar o clique. Podemos dizer que nesse ramo extremo de performance, o Lubuntu é o meio termo perfeito. Aqui ele brilha. Oficialmente ele pede apenas 1 GB de RAM, mas a galera nos fóruns por aí consegue rodar com 512 MB. Não fica ideal para navegar na web, mas dá para rodar. O ideal mesmo é 1 GB. Numa máquina com 1 GB de RAM, o Zorin e o Mint já estariam pedindo água. O Lubuntu está em casa. Ele consome em torno de 300 a 400 MB de RAM parado. Isso significa que mesmo com tão pouca memória, sobra mais da metade para você usar com os aplicativos. Isso faz o Lubuntu ser uma escolha perfeita para netbooks antigos. Lembra daqueles netbooks antigos, pequeninhos, com processador Atom e 1 ou 2 GB de RAM? Ou para desktop lá dos anos 2000. Máquinas que são inúteis com qualquer Windows moderno e podem voltar a ser ferramentas de trabalho e estudo com o Lubuntu. Ele é a única opção de um sistema que ainda oferece uma certa modernidade, com acessos a recursos e programas do universo Ubuntu. Ele já vem com Firefox e uma suíte de escritório, o LibreOffice, tudo pronto já para usar. E agora, pessoal, vamos para os prós e contras dessa distro. O lado bom dela, com certeza, é a extrema leveza. É uma das melhores quando se fala em 1 GB de RAM. A base do Ubuntu. Acesso a milhares de repositórios e softwares basicamente ilimitados. Ele é completo e funcional. Ótimo para netbooks antigos. Mas, fique esperto. A interface é muito básica. O visual dá um choque em quem vem de algo mais polido, como o Zorin ou um Windows mais moderno. E ele conta com menos mimos que o Mint ou o Zorin. Não temos ferramentas de customização de backup e gerenciamento. É uma experiência mais pura mesmo. E agora, pessoal, vamos para o número 2 da lista, o Pup Linux. Agora sim a gente vai para uma dimensão paralela. O Pup não é só uma distro leve, ele é uma aberração à natureza, no sentido bom da palavra. A abordagem dele é tão única que coloca numa categoria que só é dele. A filosofia do Pup é ser minúsculo, ridiculamente rápido e portátil. Ele nem foi feito para ser instalado no HD, apenas poder ser instalado. A ideia é rodar tudo num pendrive, transformando qualquer máquina em um computador Linux em segundos. A primeira coisa que você nota no Pup é não parecer com nada. Ele não imita o Windows, não imita o Mac, ele tem sua própria identidade, com ícones grandes e uma lógica toda sua. O ambiente padrão, o JWM, é tão leve que chega a ser cômico. A interface pode parecer meio caótica, mas tudo ali tem um porquê. Ele joga na sua cara as ferramentas de configuração de rede, sistemas e disco. A ideia é que você possa adaptar o Pup à máquina que estiver usando, de forma muito rápida, já que ele foi feito para ser um nômade. Aqui está o grande truque do Pup. Por padrão, ele carrega um sistema operacional inteiro para dentro da memória RAM. O arquivo de instalação tem uns 400 MB. Quando você liga o PC pelo pendrive, ele copia tudo para RAM e pronto. Você pode até tirar o pendrive, que ele continua funcionando. Resultado, uma velocidade absurda. Como tudo está na RAM, que é muito mais rápido que um HD antigo ou até mesmo um SSD moderno, as coisas acontecem de forma instantânea. Ele faz o PC de 15 anos parecer mais rápido que um novo. Já os requisitos são uma piada. O Pup roda em máquinas com 512 MB de RAM sobrando. Ele é capaz de ressuscitar o que a maioria chama de lixo eletrônico. E tem mais, quando você liga, ele pergunta se você quer salvar suas modificações, arquivos, senhas, Wi-Fi, etc., num único arquivo, dentro do pendrive. Da próxima vez ele carrega o sistema e depois aplica as configurações, o que é genial. E para quem é o Pup Linux? Eu diria que ele é para ressuscitar hardware realmente jurássico. É um PC com 512 MB de RAM ou até menos, com sistema de resgate. Se o Windows não liga mais, inicie o Pup pelo pendrive, salve todos os seus arquivos no HD e depois desligue ele. Além disso, é um sistema portátil de bolso. Você espeta o pendrive em qualquer PC e ele vira um Linux, automaticamente. E para testes rápidos de hardware, se você quer ver como uma peça ainda funciona, por mais antiga que seja, basta espetar o Pup e ver se ele roda. Já indo para o lado pró e contra do Pup, o lado bom dele é a velocidade incrível, com requisitos minúsculos e uma portabilidade extrema. E cheio de programas, apesar de ser pequeno, ele vem surpreendentemente completo. Porém, fique esperto.
O gerenciamento do programa é estranho, ele tem sistema próprio que pode confundir iniciantes. A interface é completamente fora do padrão, exige uma pequena adaptação, não é como o Windows. E também não é o ideal para uma instalação no HD, ele não é tão seguro quanto outras distros, justamente pelo seu funcionamento. Mas pode ser a única alternativa para computadores realmente muito antigos. E bom, pessoal, chegamos ao topo da nossa lista com o Anti-X, o campeão absoluto de leveza. Baseado em Debian, ele já tem uma fundação sólida como uma rocha, mas sua filosofia é o total minimalismo, a um nível quase insano. Ele tem dois tipos de interface, o ICE, WM e o Fluxbox. Essas não são interfaces que vão ganhar prêmio de design. Elas são cruas, diretas e feitas por uma coisa, velocidade. Elas não são nada elegantes. A interface é a definição de um sistema sem frescura. É uma barra de tarefas, ícones na área de trabalho e um menu principal que abre com um clique. Pode parecer tudo esquisito, mas isso tem uma vantagem brutal. Parado, ele pode consumir menos de 200 MB de RAM, o que é uma obra de arte em engenharia de software. É o rei da performance da sucata digital. O Anti-X foi feito para rodar em computadores que a gente nem lembrava mais. Ele roda completamente bem em computadores com 512 MB de RAM, mas é conhecido por usar de forma estável para texto e apenas algumas aplicações mais leves em 256 MB. Isso é um território onde nenhuma outra distro moderna consegue entrar. Se você tem aquele PC do início dos anos 2000, com processadores single core, que ainda rodava o Windows XP fazendo força, você pode colocar o Anti-X nele, que vai rodar e rodar super bem. Imagina um PC daquela época, com 512 MB de RAM. O Anti-X liga em 30 segundos, consome 150, 170 MB de RAM e te deixa com 350 livre, que dá para abrir um navegador leve, escrever textos, tirar o computador do lixo e devolver a ele a uma condição de ferramenta. O perfil do Anti-X é basicamente para um apocalipse digital. É para quem tem hardware mais fraco e não quer se desfazer dele. É para quem coloca a velocidade e eficiência absoluta acima de tudo. Se o PUP é um canivete suíço, o Anti-X é um bisturi laser. Ele tem um propósito, ser o sistema mais rápido possível para o hardware mais lento possível. E ele cumpre essa promessa como ninguém. Já falando agora dos prós e contras, pessoal, o lado bom do Anti-X é a leveza incomparável. O mais leve da lista, ressuscita hardware com 256 a 512 MB de RAM. É extremamente rápido e tem uma base muito sólida do Debian. Mas fique esperto, a interface não é nada amigável para iniciantes. O menu, clique direto, pode ser confuso para quem conhece só o Windows. O visual muito, mas muito básico mesmo, pode ser um susto se você vem de uma distro mais moderna, de um Windows ou de um Mac. O Anti-X é nosso número 1 porque ele entrega a promessa desse vídeo, na sua forma mais pura possível. Ele ressuscita os mortos. Ele pega um PC condenado e transforma em algo ainda útil, rápido e funcional. É a prova definitiva do poder e da flexibilidade do mundo Linux. E, bom, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Peço, por favor, que deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí. Valeu e até a próxima.